Programa livre para todos os públicos. Mercado e Desenvolvimento, com Jurani Parente. Olá, bom dia. Estamos começando novamente aqui pela TV Diário, o programa Mercado e Desenvolvimento. Hoje nós vamos trazer um tema muito bacana, um tema que está sendo usado por muitas empresas, não só no Brasil, como fora do Brasil. É um tema relevante para o pessoal e o profissional. Nós vamos falar e bater um papo com Heloísa Gapmaia-Biscay. Ela é especialista em investigação apreciativa. E é um tema que eu gosto muito, é um tema que eu venho estudando também, claro que não na proporção da Heloísa, que já fiz até curso com ela, e que eu acredito que vai trazer bons insights para você que está vendo hoje o programa aqui, Mercado e Desenvolvimento, pela TV Diário. A Luísa Gapmaia-Biscay, ela atua com desenvolvimento humano e organizacional há mais de 20 anos. É mestre em administração de empresas, é especialista em investigação apreciativa, o nosso tema de hoje. Ela é membro guardiã da comunidade de prática internacional da arte de anfitriar conversa significativa desde 2009. É professora em curso de pós-graduação. Heloísa Biscay, um grande abraço. Muito obrigado por você aceitar o convite aqui para participar do programa Mercado e Desenvolvimento. Olá, Jurani. É uma alegria poder estar aqui com vocês e com todos os ouvintes, né? Então, uma satisfação poder compartilhar esse meu estudo, prática, experiências aí ao longo desses 20 anos. Heloísa, como começou essa ciência da investigação apreciativa e por onde começou? Ela é uma metodologia desenvolvida no final da década de 80 nos Estados Unidos, dentro de uma pesquisa de doutorado do professor David Cooper-Ryder na Universidade Case Western Reserve University, que fica em Cleveland, no Ohio. Então, ele estava pesquisando como fazer uma gestão, né, melhor, e o caso dele era relacionado à Cleveland Clinic, que é como um grande hospital. Pensa num grande hospital referência, né, na cidade, na região, e como ele poderia contribuir para que a gestão do hospital fosse ainda melhor, mais otimizada, que trouxesse maior satisfação e um atendimento melhor para todos os pacientes, né, atendidos, as pessoas. Enfim, então ele foi lá fazendo a pesquisa dele e ele teve uma pergunta que ele fez diferente de intervenção. E a pergunta dele era a fim de investigar o sucesso e não os problemas e os fracassos. Normalmente, quando um consultor é contratado por uma organização, o pedido é para que ele possa ajudar a resolver algum problema, né? Então, isso é o comum, é o tradicional e que se ensina na escola de administração, a gente resolver problemas, né? Então, tem metodologias de solução de problemas, diversas ferramentas para isso, eu também estudei, e elas são ótimas. A questão é que quando a gente vem com essa abordagem, então, que o professor David desenvolveu lá nos Estados Unidos, e eu tive a oportunidade de fazer a formação com ele no ano de 2004, e eu fui aprendendo o quanto é muito mais potente e energizador quando a gente investiga o sucesso dentro de uma organização. Então, é basicamente esse enfoque, que é como se fosse um convite para um giro, assim, de um olhar 180 graus. Em vez de a gente começar uma intervenção num sistema, numa organização, investigando o problema, a gente começa investigando o sucesso. E é esse o ponto, né? Do quanto que nós somos treinados, né, a investigar e trabalhar sempre com enfoque no problema, e o quanto isso é importante, mas ele ao mesmo tempo nos desenergiza, e a gente parece que fica só apagando incêndio, né? Então, como a gente poderia trazer soluções, né, para as questões que precisam de atenção na nossa vida, no campo das organizações, com um enfoque que fosse muito mais, sabe assim, energizante, que nos dê alegria, satisfação, vontade de fazer acontecer, que ative e libere a criatividade, realmente, assim, num clima que não seja uma forçação de barra, porque tem que, mas porque é algo que realmente gera engajamento, comprometimento, e é algo que normalmente as equipes de trabalho nas organizações mais desejam. Então, é uma forma, é um caminho possível, viável, e que já vem sendo utilizado, como você comentou,
no mundo todo, em algumas organizações que experimentam, né, viver essa cultura desse olhar diferenciado. Oi, Luísa, o cérebro da gente ele é mais negativo do que positivo, tem estudos que falam sobre isso, e muitas vezes nas organizações, na casa da gente, com os filhos da gente, a gente realmente se apega muito ao que é negativo. Então, podemos dizer que, através da investigação apreciativa, nós podemos, eu vou colocar entre aspas, extrair o melhor das pessoas com o positivo, mesmo tendo situações que precisem ser corrigidas? Com certeza. Os desafios, eles existem e vão continuar existindo sempre. Então, isso é muito importante, assim, de ser dito, né? Eu sempre trabalho também dando cursos, mentorias, né, para lideranças em organizações, desenvolvimento de times, e é algo muito importante de frisar, né? De que não é a negação dos problemas, dos desafios, das coisas que nos pedem por uma solução. Não é essa negação, é o contrário. É o como eu me aproximo disso de outra forma. Interessante. Então, é um treino. Nós temos essa possibilidade de desenvolver a capacidade de apreciação. E a gente precisa de um treinamento para isso. Porque, como você bem disse, Jurani, a gente estudou juntos, né, na psicologia positiva, existe esse viés da negatividade no cérebro do ser humano, de todos nós. Então, nós precisamos desse treinamento, desse enfoque, para desenvolver uma capacidade. Assim como a gente pode desenvolver a capacidade, por exemplo, de planejamento, uma capacidade de tomada de decisão mais assertiva, nós podemos desenvolver uma capacidade de apreciação. Então, essa metodologia nos convida a isso, né? E se nós pudéssemos ter um olhar, uma percepção, um pensamento, um mindset mais apreciativo? Como seria isso na prática? Então, nos diálogos, né, eu gosto muito de falar algo que você trouxe aí também dentro de casa, né? Porque parece que, às vezes, dentro de casa com as pessoas mais próximas, é onde a gente tem mais liberdade e a gente acaba sendo quem a gente verdadeiramente é. E, às vezes, a gente passa de um certo limite mesmo de respeito, né? E não porque a gente não ame, a gente ama, mas, às vezes, aquilo nos incomoda ou nos aperta gatilhos dentro de nós. Então, a apreciação, essa capacidade sendo desenvolvida e colocada em prática, ela realmente começa a construir relações mais saudáveis. Então, relações mais saudáveis em que você consegue dialogar com as pessoas, ouvir as pessoas, respeitar, fazer perguntas que vão na direção daquilo que você quer construir. Porque quando a gente fica focando no problema e vendo o problema e perguntando, investigando e falando dele, a gente se torna especialista em problema. Mesmo às vezes, Heloísa, quando você já encontrou a solução, porque o problema, às vezes em reuniões, no ambiente de trabalho, ou até propriamente em casa, você se deparou com um problema, encontrou a solução, não foi resolvido, porque é um processo, vai acontecer a resolução, mas só que muita gente continua batendo naquele problema, mesmo encontrando a solução. E aí faz com que o atrito cada vez mais vá aumentando e se criando um aspecto, um ambiente negativo. Isso, ele vai ficando pesado, Sim. tóxico. As pessoas querem fugir dali, na verdade. Elas só ficam porque tem uma obrigação. Senão, elas sairiam mesmo. Então, o que a gente pode fazer? Né? O que é possível fazer? Então, de uma forma muito prática, né? Esse viés, esse convite da apreciação é buscar aquilo que tem de bom, aquilo que tem valor. Não é para a gente inventar uma mentira, não é para querer tapar o sol com a peneira, não é nada disso. Mas é, ao mesmo tempo, numa situação real, eu ser capaz de perceber aquilo que tem de desafiador, para não chamar de problema, mas seria então, né, os desafios que aparecem, e tudo que tem de bom. Então, o que é que tem de bom? Então, é um convite para ampliar, para, ao invés de eu ficar só focada no problema, o que mais tem aqui? O que é que tem de bom nessa situação? O que essa pessoa faz que é bom, que eu aprecio, que eu vejo valor? Então, o que é que tem
o que eu sou capaz de valorizar. Então, por isso é um treino, é uma mudança de foco e mindset dentro da nossa cabeça. Então, eu querer perceber, porque é um querer. Se eu não quero perceber o que tem de Sim. bom, eu não vou perceber o que tem de bom. Sim. Mas se eu começar a treinar e quiser perceber, e começar realmente a perceber, tem isso de bom, isso aqui funcionou, isso aqui deu certo, isso aqui foi atendido no prazo, aqui a pessoa se superou, ela encontrou uma solução que foi incrível, que surpreendeu. Então, eu começo a olhar isso e investigar isso, por isso, investigação apreciativa. Sim. Então, eu vou perguntando e descobrindo por que deu tão certo? Por que a pessoa aqui ela se superou? Como foi que ela conseguiu encontrar essa solução que for surpreendente, que fez com que a equipe toda ficasse mais unida? O que esse líder fez que conseguiu engajar a equipe? Né? O que ele está fazendo ao longo do tempo? Porque não é uma ação pontual. Veja bem que ela é um convite para uma mudança cultural. Porque na medida em que eu vou mudando realmente a minha forma de perceber o mundo, perceber as relações, as situações ao meu redor, eu vou impactando e interagindo de uma nova forma. E é por isso que tem, né, os cursos, os treinamentos, para, em primeiro lugar, conseguir conhecer essa perspectiva. Porque muitas vezes a gente não conhece. Segundo, para eu compreender mais a fundo como ela funciona, como eu posso aplicar isso na prática. Terceiro, eu começar a praticar, experimentar e ir fazendo esse teste em cada interação, em cada relação, nas falas, nas perguntas. E aí, veja de novo, investigar tem a ver com a arte de fazer boas perguntas, né? Então, quais são as perguntas que eu faço quando eu estou numa reunião, que é o tema que você também trouxe aqui? Então, eu como gestor, o líder, ou a pessoa que estou participando de uma reunião, quais são os meus comentários? Eles vão na direção daquilo que eu quero ver acontecer, ou eles estão indo na direção daquilo que eu não quero que aconteça mais? Eles estão indo na direção de um conflito ou na direção de diminuir o conflito? Porque muitas vezes o que nós conversamos, o que nós levamos para uma mesa de debate faz intensificar o conflito. As perguntas que eu faço, como é que eu consigo fazer boas perguntas nesse caminho da investigação apreciativa? Então, esse é um dos treinamentos, né, que a gente pode desenvolver essa capacidade na gente mesmo. A capacidade de perguntar. Exato. Tanto a capacidade de ter o foco naquilo que eu quero ver de bom, de positivo, que funciona, que tem valor, que é o foco apreciativo, quanto a nossa habilidade e capacidade de fazer boas perguntas nesta direção. Tá. Então, eu costumo dizer que a apreciação, ela é uma escolha de direção, de mindset. E o como fazer isso tem a ver com, se você está com esse olhar e esse foco, você vai perguntar algo nessa direção. Então, você pode reenquadrar situações difíceis. Então, ao invés de você... O que é o reenquadrar, né? É você mudar. Então, por exemplo, diante daquela situação, o que é que eu tenho curiosidade ou entusiasmo em querer fazer acontecer? O que me entusiasma aqui nessa situação? Normalmente a gente não para pensar nisso. O que me dá energia? Por isso que eu falei, o que dá energia? O que gera engajamento? Então, você gostaria de trabalhar num projeto, né, para reduzir os defeitos e os problemas? Ou você tem mais vontade de trabalhar num projeto que seja inovador, que seja criativo, que seja produtivo, né? Então, qual é o foco? Eu quero trabalhar num projeto, então, criativo, produtivo. Tá bom. Então, vamos perguntar e investigar isso. Então, as perguntas, elas começam a vir nessa direção. Como você coloca em prática a tua criatividade? Quais são os elementos importantes num ambiente para que você se sinta criativo? O que é que pode assegurar a tua melhor produtividade? Como você se sente mais produtivo? O que é importante está acontecendo no ambiente para você ser mais produtivo? Quando você começa a investigar quais foram as situações em que você realmente se sentiu mais engajado, produtivo, criativo no seu trabalho. E aí você começa a resgatar. Naquele momento, assim, o que aconteceu naquele momento?
Como eram as relações e interações? Como estava o ambiente? Como você era tratado? Como você interagia com as pessoas? Então, você vai investigando e você vai descobrindo quais são os elementos que fazem parte dos momentos de sucesso. Quando você vai descobrindo isso que faz parte dos momentos de sucesso, você começa a ficar especialista em criar mais momentos de sucesso. Como eu crio de novo um momento desses? Para que eu possa ser produtivo, para que a minha equipe seja mais comprometida, engajada? Ah, isso aqui é importante, por exemplo, que as pessoas tenham espaço de fala, que as pessoas se sintam escutadas, que as pessoas se sintam podendo ser elas mesmas e trazendo as ideias delas. Esses são alguns elementos comuns que eu costumo ouvir quando eu trabalho, né, em algumas equipes, com grupos. E é por isso que se fala hoje em dia da segurança psicológica, né? Que é um tema também que tem sido falado para saúde mental, né? Sim. Porque quando a gente quer realmente que as pessoas tragam o melhor delas, e dentro da nossa casa também, quando a gente quer interagir bem com o nosso companheiro, né? Com o cônjuge, com os filhos, como funciona o diálogo de vocês quando vocês estão juntos? Né? É um diálogo de perguntar sobre o que teve de bom, o que você realizou nessa semana que te trouxe, então, energia, entusiasmo, como você se sentiu mais vivo essa semana? Então, são perguntas que vão te trazendo, assim, respostas que a gente não está acostumado a perguntar uns para os outros, e assim, nem a gente tem essas respostas. Então, essa é uma pergunta que eu gostaria de deixar aqui para todo mundo. O que você fez na última semana que fez com que você se sentisse mais vivo, mais feliz, mais potente? O que foi isso que aconteceu? E aí investigue essa situação. O que é que estava acontecendo para que esse momento tenha acontecido, para que ele tenha sido tão especial para você? Como você faria para viver de novo um momento desses na próxima semana? Bacana. Olha, nós vamos para o intervalo comercial, Heloísa, mas na volta eu queria que você tocasse num assunto interessante relacionado à gestão de pessoas, tá? Então, como eu, como gestor, posso utilizar a investigação apreciativa quando alguém chega para mim para falar alguma coisa? Porque muitas vezes as pessoas às vezes têm vontade de falar, têm vontade de expor uma situação, mas sente como se tivesse uma porta de vidro entre ela e a gestão. E muito não é comentado. Então, nós vamos para o intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta aqui pela TV Diário com o programa Mercado e Desenvolvimento.